iremos estudar sobre algo que nós havíamos falado antes e vamos deixar registrado essa aula, que vai ser aqui no primeiro capítulo de Gênesis. É bom sempre lembrar e relembrar disso, que é importante para nós. Conforme vamos estudando isso, e quanto mais se repete, quanto mais se vê sobre aquele assunto, melhor vai se aperfeiçoando. E aqui nós vamos começar aqui no primeiro capítulo de Gênesis. E Gênesis, ele faz parte dos primeiros 5 livros da Bíblia. É conhecido como Pentateuco. Pentateuco, Penta, 5, Teu, livros. Fala 5 livros. E hoje nós vamos ver aqui pelo menos a parte da criação, de capítulo 1 de Gênesis. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, tá a palavra Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, quer dizer começo. Essa palavra Gênesis, ela só está aqui na nossa Bíblia por causa da versão dos 70, que Gênesis é uma palavra grega. Se você pegar uma Bíblia hebraica, lá não vai estar a palavra Gênesis, lá vai estar a palavra Bereshit, que quer dizer início. Só que por causa da versão, quando a Bíblia foi meio traduzida para o grego, aí é por isso que existe as palavras Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todos esses nomes aí que você tem na Bíblia, se você pegar uma Bíblia hebraica, você não vai encontrar esse nome. Isso é uma versão dos 70, a versão da Septuaginta grega. Então aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Isso é no versículo 1. Então essa expressão, no princípio Deus criou o céu e a terra, é interessante, porque sabemos que existe uma criação como nós conhecemos aqui narrado na Bíblia, e também existe uma criação original, feita por Deus. Quando nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 1, está assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio o verbo estava com Deus. Que princípio era esse? Então, esse princípio lá de João capítulo 1, que fala do verbo, e aqui em Gênesis fala, no princípio Deus criou o céu e a terra, a maioria dos eruditos, dos teólogos, acreditam e creem que aquele princípio é esse mesmo princípio, onde foi criado todas as coisas no seu sentido original. Só que a grande questão é que a terra e o céu foram criados nesse princípio. Só que o versículo 2 fala o seguinte, de Gênesis: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. É interessante isso aqui. Se no versículo 1 Deus criou o céu e a terra, mas no versículo 2 ela está sem forma e vazia, nesse espaço de tempo, o que aconteceu com a terra? O que levou a terra a ficar sem forma e vazia? Se no princípio Deus criou o céu e a terra, no princípio, e agora no versículo 2 ela está sem forma e vazia, alguma coisa aconteceu. Então, a maioria dos que estudam esse texto, que são especialistas nesse texto, acreditam, e isso tem uma lógica muito grande, que entre o versículo 1 e o versículo 2 tenha se passado milhões de anos. Interessante isso. Até a terra ficar sem forma e vazia. E a grande questão é que existe uma proposta teológica, que nós vamos chamar isso de teoria, porque quando nós colocamos uma questão de teoria, é porque aquilo que não pode ser provado como se fosse realmente, mas que está próximo de que tenha sido assim. Então, alguém acredita que com a queda de Lúcifer,
a terra veio a ficar sem forma e vazia. Então a queda de Lúcifer trouxe essa catástrofe sobre a terra que levou ela a ficar sem forma e vazia. Outro livro da Bíblia diz que quando Deus criou o céu e a terra, ele criou a terra para ser habitada. Então, se ele criou a terra para ser habitada, logo nós entendemos que Deus não ia criar uma terra para ficar no estado que ela estava, sem forma e vazia. Então, Deus criou a terra perfeita, tudo era perfeito, e o que ficou sem forma e vazia foi a terra depois, alguma coisa. Então, a maioria dos teólogos acredita que a terra deveria ser, que ela foi recriada, em vez de criada. Porque se ela teve uma perfeição em sua origem. E o que a gente deve perceber também, no princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2. E a terra tem forma e vazia. Quem ficou sem forma e vazia? Foi o céu ou foi a terra? Foi a terra. Porque se Deus tivesse criado tudo agora e não antes, na criação original, ele tinha que criar tanto o céu e a terra. Só que quem fica sem forma e vazia é a terra. Então aconteceu alguma coisa com a terra, mas o céu se manteve intacto. E isso que é bom a gente logo ter isso na primeira questão de mente, essa questão assim, que o céu não foi afetado em nada. O que está sendo afetado aqui é a terra que está sem forma e vazia. Então não se precisa fazer nada no céu, nada no universo, que está tudo se formado. E aqui vem aqui continuando aqui no versículo 2, a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então quando ele fala abismo aqui, é a maneira como ele quis se expressar sobre algo muito profundo, difícil de ser decifrado, como se fosse um mistério. Aí, abismo? Como assim? Parava sobre o abismo. Abismo aqui, na visão do autor, é que é algo muito profundo. Não é como se você estivesse à beira do abismo e olhasse e não conseguisse ver até onde ele vai, porque é muito profundo. É como se você estivesse dentro do abismo e não soubesse a dimensão daquilo. É por esse motivo que fala sobre a face do abismo. A dimensão era tão grande, o mistério era tão grande que aí trouxe a expressão abismo. Mas não estando à beira do abismo, mas dentro do abismo e não tendo a noção da dimensão do que aquilo é. Então, o que Deus realmente fez é extremamente genial e cheio de extremo milagre. Então, agora vamos para o versículo 3, que diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e trevas. E chamou Deus luz, dias e treva, e noite. E houve a tarde e a manhã, primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus fez o quê? Deus disse, haja luz. A grande questão é, que luz é essa? Ele disse, haja luz. Que luz é essa? Eu já vi várias explicações sobre isso. Tem alguém que diz que essa luz era a luz cósmica do universo, que poderiam ter vindo para a Terra com a ordem de Deus. Luz cósmica do universo. Existe uma outra explicação que diz que essa luz poderia ser a própria luz de Cristo, a própria luz de Deus, como diz algumas pessoas que estudam hebraico no significado da letra, que a Aleph, como aparece aqui nesse texto, como se falando da luz, eles acreditam que essa luz está associada a Deus. Então, algumas pessoas pegaram esse gancho e associam que esse haja luz era a luz de Jesus, a luz de Cristo, a luz de Deus. Para os judeus, seria a luz de Deus, que eles não creem em Jesus. Então, para os cristãos que creem nessa teoria, seria a luz de Jesus. Essa é uma corrente. Existe uma outra corrente que diz que essa luz seria a própria luz do sol.
eu automaticamente aceito essa terceira situação, que essa luz seria a luz do sol. Aí você vai dizer, mas só que no quarto dia Deus criou os grandes luzeiros. Aí a gente vai chegar lá para ver se a gente consegue associar isso aqui. Então, eu acredito que essa luz era a luz do sol. Só que por causa de uma camada que impedia esses raios solares entrarem na Terra, por que eu digo que é a luz do sol? Por causa do primeiro dia, Deus criou o céu e a terra, mas quem ficou sem forma foi a terra. A parte de cima continuou intacto. Então o sol não foi afetado, a lua não foi afetada, as estrelas não foram afetadas, nada que estava no espaço não foi afetado. Então se a gente quer crer que realmente esteja associado a essa luz, se encaixa perfeitamente no sol. Que aí é a luz, como diz, haja luz, que é quase on quer dizer luz. Então essa luz está associada a isso. Então haja luz e houve luz. Então nesse primeiro momento aqui, essa luz que vai surgindo, o próprio Deus vai clareando sua área de trabalho, ninguém pode trabalhar no escuro. Ele faz com que essa luz, não rápida, como ligar uma luz, não é como apertar uma tomada e pum, ficar tudo claro. Isso foi paulatinamente, a luz foi aparecendo e ela foi aparecendo os seus raios solares, mas uma luz difusa, ou seja, não era uma luz totalmente clara. Ela foi se desenvolvendo, ela foi penetrando conforme a situação, conforme o passar do tempo. E esse aí foi chamado de primeiro dia. E aí, quando nós falamos de luz, aí fala que e houve, depois, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e amanhã. Se houve treva e noite, claro que entre noite e dia. E houve tarde e amanhã, primeiro dia. Se houve tarde e amanhã, o que é que nós acreditamos aqui? Que a Terra foi criada em 24 horas. Se a Terra foi criada em 24 horas, esse é um ponto de pensamento de uma corrente de pensadores. Tem gente que acredita que a criação aconteceu em milhões e milhões de anos. Primeiro dia, 1 milhão de anos, segundo dia, 1 milhão de anos, assim 1 milhão de anos. E nós, aqui, eu pelo menos acredito no milagre de Deus, que esse amanhã, tarde e amanhã significam 24 horas. Eu creio que Deus, no primeiro dia, criou realmente o que Ele disse que criou, no segundo dia, criou o que Ele disse que criou. Isso é milagre. Isso é fé. Tem uns que acreditam nisso. Eu, pelo menos, acredito por causa desse tarde e amanhã, aí primeiro dia. Isso também é muito bom a pessoa entender. Então, essa luz fica disponível a você. Se você quiser acreditar que é a luz do universo, fica à vontade. Se você quiser acreditar que é a luz de Jesus, fica à vontade. Depois você tem que provar isso. Aí, se você quiser acreditar que é a luz do sol, como eu creio que é assim, e eu estou dando a explicação sobre as camadas gasosas que impediam essas nuvens densas, que impediam o raio, quando Jesus fala, haja luz, essas nuvens elas começaram a dar passagem para os raios solares. Aí vem aqui o versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e águas sobre o firmamento. E se fez, e chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e amanhã, segundo dia. De novo, tarde e amanhã, segundo dia. Então, no primeiro dia, Deus, haja luz. Agora, no segundo dia, Deus diz, haja firmamento. Separação entre águas e águas. O que é que você entende sobre isso? Águas e água. Houve uma separação entre águas e águas. O que Deus, na realidade, está dizendo aqui é que quando Ele faz essa separação entre águas e água, Ele está falando das águas no seu sentido líquidos, os mares e os rios, se assim queremos crer, e a parte gasosa.
onde as águas ficaram na parte de cima, nas nuvens e assim por diante. Então, separação entre águas e águas é isso. Águas da parte de baixo e águas de parte de cima. E Deus vai organizando todas as coisas. E vai fazendo as coisas aparecerem paulatinamente. E aqui no versículo 9. E disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento de água mare. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva e erva que deem semente, e árvore frutífera, que deem fruto, segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva, que davam semente segundo a sua espécie, e árvore que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e amanhã, terceiro dia. Então, no primeiro dia, haja luz. No segundo dia, Deus criou separação entre águas e águas. E no terceiro dia, Deus fala sobre aparecer a porção seca. E aparecer essa porção seca significa o quê? Que dá a entender que toda a terra estava coberta por água. E se Deus pede que pare essa porção seca, aí dá origem aos continentes. A parte terra, onde pode ser pisada e habitada por pessoas, ou animais, ou plantas, e a parte água. Separação, e isso aí apareceu a porção seca, e Deus fez com que isso desse a sua continuidade. Esse foi o terceiro dia. Então, primeiro dia é haja luz. Segundo dia, firmamento. No terceiro dia, separação entre águas e águas. Né? Está tudo aí? Vamos ver aqui, vai só fazer um pouco. Tudo certo aí? Tá. Ok, então vamos dar o seguimento. Ok, né? Tá. Ok. Então, nesse terceiro dia aconteceu isso, a preparação e apareceu a porção seca. E todos eles acabam como uma tarde e uma manhã. Então, continua aquela ideia de 24 horas, mas outros não creem nisso. E aí vem o quarto dia. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, para fazer separação entre dia e noite, e seja ele para sinais, para estações, para dias e anos. Seja luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o mar para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento do céu para alumiarem a terra, para governar o dia e noite, fazer separação entre luz e trevas. E meu Deus, isso era bom. É interessante que luz e trevas também está lá no versículo 2 também, que diz haja luz, que fala para que é luz e trevas. Quer ver lá no versículo 1 que diz que haja luz, que no versículo 5 fala que Deus chamou Deus luz dia e as trevas noite. Então é muito semelhante. Então aqui nesse quarto dia Deus não necessariamente tenha criado, e que no quarto dia, como eu falei para vocês que no primeiro dia, quando Deus disse haja luz, e o sol já existia, mas os raios solares ainda não haviam penetrado a terra. Mas quando disse haja luz, aí paulatinamente a luz difusa, não uma luz muito totalmente clara, elas foram se desenvolvendo, elas foram penetrando dióxido de carbono,
que é uma camada bem grossa que envolvia a terra, até nesse quarto dia, com a porção seca e a vegetação, eles podem absorver essa camada e surgir oxigênio e tal. Então, aqui no quarto dia, que muitos teólogos, até aquele manual de Halley, que é um dos manuais que os teólogos não deixam faltar em suas estantes, lá diz que nesse quarto dia, Deus realmente não cria o sol e nem a lua. É que nesse quarto dia, a camada estava muito mais retirada, que era a ponto de que um ser vivente que existisse nesse tempo, que Deus depois vai criar o homem, se existisse alguma pessoa nesse tempo, o sol e a lua já era visível. No primeiro dia, o sol e a lua não era visível, nem no segundo, nem no terceiro, mas no quarto dia já era visível o sol e a lua para qualquer pessoa que pudesse olhar para o céu e poderia ver esses luzeiros. Porque lá fala Om, e aqui é quase como uma Om, quer dizer que lá é luz, e aqui como fonte de luz, no quarto dia. Então, qual a fonte de luz? Se a luz é o sol, a fonte de luz também tem que ser o sol. E isso é uma coisa que deve ficar bem, bem claro. Claro que alguém vai dizer, não, ele criou lá a luz cósmica era do espaço, o sol e a lua. Ok, para a pessoa apoiar essa ideia de que ele criou o sol e a lua, como explicar, no princípio Deus criou o céu e a terra, e só a terra ficou sem forma e vazia? Deus também criou o céu também? Não, quem estava em forma e vazia era a terra, e não o céu. Então é difícil eu crer que Deus criou o sol e a lua no quarto dia, se o céu, o universo ficou intacto. Só a terra, que segundo a palavra de Deus, que estava sem forma e vazia. Então, no quarto dia, se tornou visível esses luzeiros, se tornou visível tudo aquilo que estava para ser visto no céu. E isso é uma coisa que é bom entender. Claro que as correntes de pensamento a respeito disso vai estar à disposição. Aí vocês que vão continuar os estudos, vocês podem já escolher o que crê e o que não crê. Para que aí então você pode fazer assim, eu creio nisso, aí você vai estudando e vai entendendo isso. E colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, fazer separação a luz, e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e amanhã. Quarto dia, esse foi o quarto dia. Então, o primeiro dia Deus criou o quê? A luz. No segundo dia, firmamento. Terceiro dia, a porção seca, os continentes. No quarto dia, que houve realmente a aparição visível do sol e da lua, que foi a lua. Aí agora vamos aqui no versículo 20. E disse também Deus, povoe-se as águas de enxames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, e outra coisa que é interessante, criou, no hebraico é bara, e produza é asa. Quando fala criou, que nada tinha que correspondesse. Do homem, criou Deus o homem, é bara. Quando for asa, que é produza, que é uma coisa que já existe, aí a terra produz. Vegetação, isso é asa. Quando Deus cria de algo que não tem correspondente, é bara. Então o homem... Vocês vão ver essa palavra sempre, alguém falando aí no hebraico, bara e asa. Bara é criado do nada. Nada correspondente. E asa tem correspondência. Produz a terra, asa. Deus criou o homem, bara. Isso é uma palavra que vocês vão ouvir por aí. E criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e amanhã.
quinto dia. Então, no quinto dia, Deus começou a criar os animais que estavam aí e apareceram, tanto os que estavam na água como estavam na terra. E 24. E diz também Deus: produz da terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Até aqui nós estamos vendo que Deus está dizendo que isso era bom. Só isso, era bom. Vamos ver o que aconteceu quando ele criou o homem. E também disse Deus. Vamos esperar um pouquinho aqui, esse carro abençoado. Vai embora, cara. Atrapalha na gravação. E bota o som. Às vezes a nossa voz nem vai sair tão bem como sai uma música dessa aí, sem graça. Então aqui no versículo, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos na criação. Deus está falando isso para homem e para mulher. Enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais da terra. Os animais da terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todo réptil da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom, e houve a tarde e a manhã, sexto dia. Então aqui ele usa a expressão muito bom, o que Deus havia feito. Então Deus criou o homem e a mulher, os animais, nesse sexto dia. E Deus diz: multiplicai e enchei a terra. Então já havia uma ordem da parte de Deus, muito antes da queda, de que Adão e Eva deveriam se multiplicar. E como é que isso acontecer? Ia acontecer através da relação sexual. Não existe outra maneira de se multiplicar, a não ser através desse ato. Então aqui não foi aí a Eva deu da maçã, nem maçã fala lá, fala fruto. E Eva deu do seu fruto a Adão, e Adão comeu o fruto. Aí alguém associa isso ao sexo, mas não tem nada a ver. Já era uma ordem de Deus que através de uma união, a relação sexual fosse uma coisa extremamente normal entre o casal. Multiplicar e encher a terra. E era macho e fêmea. Então aqui nesse capítulo aqui, fala de macho e fêmea, mas Eva ainda não tinha sido criada. Porque aqui não traz detalhes. O capítulo 1 de Gênesis, ele não traz detalhes sobre a criação. No capítulo 2, traz detalhes de como Deus criou o céu e a terra. É por esse motivo que no capítulo de Gênesis, fala que Deus criou macho e fêmea. No capítulo 2, vai falar como Deus criou Adão e como Deus criou Eva. Traz mais detalhes. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque eu quero finalizar aqui, porque nós estamos falando só dessa parte da criação, é que quando Deus criou macho e fêmea, a gente não é a primeira mulher de Adão. Aí depois Deus, da costela de Adão, fez Eva, segunda mulher de Adão. Isso não é verdade. Existe um grupo de idiotas e imbecis aí na internet, que baseado em alguma tradição louca que leram por aí, dizem que quando Deus não aceitou ser dominada por Adão e quis bater de frente com ele, se afastou dele, foi lá para o Mediterrâneo,
Acho que teve relações com demônios e assim. Sei que ela virou uma mulher muito louca, segundo ele. Aí Deus olhou para Adão, ficou meio triste porque ele foi embora, aí resolveu dar um sono em Adão, tirou uma cuteira, fez uma segunda mulher. Isso é loucura. Isso é doidice, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, porque é tradição rabínica, não quero nem saber, não é nada disso. O capítulo 1 e o capítulo 2 não são fatos diferentes. O capítulo 1 é explicado pelo capítulo 2, ou seja, em detalhes. O capítulo 2 ele é um complemento do capítulo 1. O capítulo 1 diz que Deus criou macho e fêmea. Você sabe como foi criado? Como ela foi criada? Não. Aí quando você vai para o capítulo 2, aí dá detalhes de que ela foi feita da costela de Adão. Como isso se dá? Cientificamente não dá para se provar. Isso é fé. E cremos assim. Então o que nós falamos aqui é exatamente a criação de como eu entendo, dentro da corrente de pensamento que eu entendo. O que eu estou falando aqui é verdade absoluta? Não. Nenhuma explicação sobre a origem do mundo e como se deu é absoluto. Então o que acontece aqui são interpretações que se faz e se apresenta. E aí você vai vendo com que você vai se identificando com a corrente de pensamento. Só que uma coisa que você tem que entender, que toda corrente que você vai ficar do lado, você tem que estudar para aí então você começar a não que defender, mas trazer respaldos e fundamentos para aquilo que você crê. Então, tudo que eu estou falando aqui é que eu creio. Nesse exato momento, no que eu estou explicando. Eu posso um dia mudar com os avanços da inteligência humana sobre olhar e trazer um ponto de vista diferente sobre o livro, aqui o capítulo 1 de Gênesis, sobre a criação? Pode acontecer que eu mude. Eu mudei. Tinha um tempo que eu dizia que o capítulo 1, ele era a repetição do capítulo, o 2 era a repetição do capítulo 1. Eu aceitei essa ideia há um bom tempo. Depois eu vi que repetição não era muito legal, mas um complemento do capítulo 1 tem muito mais sentido do que repetição. Então, olha, aqui eu mudei uma palavrinha simples de o 2 tá repetindo um, não. Para mim, o 2 não está repetindo um, ele está fazendo um complemento, ele está trazendo explicações com detalhes do capítulo 1. Então, aqui está um resumo rápido sobre a criação da maneira como eu entendo, dentro da corrente que eu entendo. E assim, as pessoas vão se aprofundando, vocês vão estudando, porque existe muito mais do que isso. O poço é fundo e a corda é curta. Não dá para se pegar toda a água que está no poço. Não tem mais como ir além disso, porque a profundidade aqui é muito grande. Então, requer dos futuros teólogos estudarem mais, entenderem mais e trazer a nós informações, interpretações muito mais profundas, para que nós possamos acrescentar sobre a informação que nós temos. E aí, finalizamos a nossa parte aqui desse estudo sobre o capítulo 1 de Gênesis e eu passo para o pastor, presidente aqui da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, pastor Raimundo Damião.